E durante essa semana é sempre assim, sabe? No meu relacionamento com Deus, eu não sento para pesquisar o que eu vou pregar. No decorrer da semana, no meu trabalho, Deus ele vai falando comigo, vai me direcionando, Deus vai me orientando, e eu vou montando a ministração enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou na rua, enquanto eu estou fazendo isso. Eu chego em casa, só ponho no papel. E Deus fez com que esse tema virasse uma série. Já tem umas 3 palavras no meu coração em cima desse tema: o poder da oração e da adoração. Porque é algo que a igreja do Senhor Jesus ela precisa entender quão poderoso é uma igreja que ora e adora ao Senhor. Quão poderoso é uma igreja que entende esses veículos espirituais disponíveis para nós. Então eu quero que você esteja comigo nessa segunda ministração. Você que assistiu a primeira, aqui presencialmente, hoje você está assistindo em casa. Eu quero que você fique muito à vontade para receber essa palavra, se alegrar com ela, crescer e se fortalecer nela. Então a gente vai estar ministrando o poder da oração e da adoração, parte 2. Como eu falei semana passada, adorar é algo que precisa ser intenso na nossa vida, porque adoração não é um momento, adoração é um estilo de vida. Amém? A adoração é um estilo de vida, e a oração ela precisa ser algo frequente. E o pastor falou aqui na quarta-feira que para orar você não precisa de um ambiente. A oração também ela é um estilo de vida. Você pode andar e orar, não é pecado. Você sair por aí andando, falando, conversando com Deus, isso não tem problema algum. Então a gente falou desses dois verbos, dessas duas ações, de uma forma mais composta na semana passada. Então estou trazendo algo assim bem resumido, bem básico, para você entender o que é a oração e o que é a adoração, e como nós precisamos nos mover dentro desses ambientes. E o Salmo 22, versículo 3, diz o seguinte: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Quem é santo? Diga comigo: Jesus. Jesus é santo. Ele habita aonde? No meio dos louvores. Inúmeras passagens bíblicas a gente conhece, a gente sabe que nos céus agora está acontecendo uma grande festa, e os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, eles não cessam de cantar ao Senhor. E o que eles dizem na sua cantiga? O que eles dizem em sua cantoria? Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? O Senhor é santo? Amém? Quantos creem nisso? O Senhor é santo, então os céus celebram a santidade do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender que se o céu celebra a santidade do Senhor, a igreja, ela também tem essa autoridade de celebrar a santidade do Senhor. E quando celebramos a santidade do Senhor, isso é fato, tudo que é contrário à nossa vida é dissipado. Tudo que é contrário à sua vida é dissipado. Então, a palavra louvor tem origem no hebraico e significa elogiar. Quando eu fiz essa pesquisa, que eu vi o que significa louvar, eu pensei, gente, quantas vezes a gente critica Deus por algo que deu errado na nossa vida? Quantas vezes a gente critica Deus por algo que deu errado na nossa vida, achando que Ele fosse o culpado? Mas eu não quero falar assim de culpado, de criticar Deus ou coisa desse tipo, porque agora não tem relevância. Eu só quero trazer para você o conhecimento que, quando você louva a Deus, você está o elogiando. Mesmo que as coisas não estejam dando certo para você, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, faça o seguinte: louve, elogie, porque no momento certo, tudo aquilo que está fora do lugar, o Deus Todo-Poderoso vai colocar no lugar.
É uma questão de tempo. Louvor consiste em elogiar a Deus, em exaltá-lo e mostrar seus atributos através de canções. O que os anjos fazem no céu? Declaram a santidade dele. E Deus não fica feliz com esse negócio? Por isso que no céu não tem enfermidade. Por isso que no céu não tem desgraça. Quem quer ir para o céu agora? Não. Então a gente percebe, gente, que o elogiar a Deus nos proporciona infinitos benefícios. Quantos vão elogiar a Deus a partir de hoje? Não murmure, elogie. Substitua a murmuração pelo louvor. É melhor e faz bem para a alma. Então, quando decidimos orar, muitas coisas podem acontecer. Quantos concordam com isso? Muitas coisas podem acontecer. Me baseando em Atos, capítulo 16, eu comecei a olhar esse capítulo e eu fui observando que dois homens de Deus, Paulo e Silas, eles tiveram uma trajetória nesse capítulo brilhante, uma trajetória linda. E em 4 oportunidades, eles saíram de um determinado lugar para um outro lugar para orarem. Só que nesse percurso algumas coisas aconteceram. Então eu quero compartilhar com você 2 delas, somente 2 delas. A primeira foi que após um sábado, eles terem chegado numa parte, que eu posso dizer assim, marítima, encontraram algumas mulheres. Eles ali oraram com aquelas mulheres, algumas se converteram e uma até os constrangeram a estarem com eles em sua casa. Uma Lídia, vendedora de púrpura, mulher rica. E eles foram para a casa daquela mulher, sendo que no outro dia eles tinham que ir para um outro lugar de oração. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O discípulo de Jesus, ele precisa entender que a vida dele só funciona se for por base de oração. Cara, eles foram para um lugar, oraram junto com algumas mulheres, Deus salvou. Eles saíram para um outro lugar para orar, Deus libertou. Cara, a oração é tudo. Amém? Então veja que capítulo 16, versículo 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Pausa. Ela estava falando alguma mentira aqui a respeito daqueles homens? Não. Ela estava falando a verdade. Para pensar, se fosse hoje nos nossos dias, você chegando numa determinada cidade, alguém viesse atrás de você gritando: ei, o pastor Robson é o homem de Deus, anuncia o caminho da salvação. Ei, o pastor Eberson é o homem de Deus, anuncia o caminho da salvação. Todo dia fazendo a mesma coisa. Qual seria a reação? Qual seria a reação? Se isso acontecesse com cada um de nós, bateríamos no peito e diríamos: uau, sou homem de Deus. Mas a gente percebe que o homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ora, ele tem um discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que é do diabo. Ele tem um discernimento daquilo que é santo e daquilo que é profano. Veja só. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, diga, finalmente, alguém com discernimento espiritual. Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao
espírito. Ele não disse para a mulher, ele disse ao espírito. Deixa eu compartilhar uma revelação aqui contigo. Nem tudo que você passa, nem tudo que você vive, nem tudo que acontece na sua vida é culpa de alguém. É culpa de A, culpa de B, culpa de C. Há pouco tempo atrás, agora eu li um livro, pastores, meus amigos, em que o escritor ele disse que um sobrinho dele, homem de Deus, homem abençoado, quando ministrava vida e se convertia, quando ministrava vida e se rendiam ao Senhor, porém o cara não tinha sucesso na vida profissional. O cara não conseguia obter sucesso na vida profissional. E esse tio, incomodado, ele começou a pedir a Deus uma revelação do porquê que a vida profissional daquele cidadão não progredia. E Deus então mostrou para aquele homem que existia um espírito em forma de macaco no ombro dele que não permitia ele avançar na vida profissional. E um certo dia esse pastor que escreveu esse livro, conversando com esse sobrinho, disse: filho, a partir de hoje Deus ele vai dar um novo rumo para a sua vida profissional. E ele perguntou: como? Eu vou orar por você e vou repreender esse espírito que está no seu ombro. Ou seja, nem tudo, cara, é por questão de capacidade nossa. Nem tudo é por questão de relaxamento nosso. Nem tudo é porque nós somos frágeis o suficiente que não podemos vencer. Existem algumas coisas que impedem eu e você de chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Por quê? Porque existe um espírito que se opõe a todas as conquistas que Deus tem para as nossas vidas. E se esse espírito estiver aqui hoje, em nome de Jesus, eu digo: espírito, sai do caminho do filho, sai do caminho da filha de Deus, porque hoje Jesus está te revelando a mim. E como Paulo fez com essa mulher, eu faço com você. Sai, bate em retirada, porque esse é homem de Deus, essa é a mulher de Deus e vai prosperar. Então aquele tio orou pelo sobrinho e disse: a partir de hoje, esse demônio não vai mais travar a sua vida profissional. Não vai mais. E não travou mais, não travou. Veja que Paulo era uma jovem, mas Paulo não falou com a jovem. Paulo não se preocupou com a jovem, porque Paulo sabia, por revelação de Deus, que aquilo não era um espírito de Deus, era um espírito do inferno, que estava fazendo algo para que alguém por trás daquela ação tivesse algum tipo de lucro. Mas veja a necessidade que a igreja tem de orar. Sem oração, não tem revelação das coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se discernem no mundo espiritual. E só acontece revelação de coisas espirituais se eu orar, se eu buscar, se eu me entregar, se eu buscar um relacionamento íntimo com o Pai. E aí o que aconteceu? Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito deixou. Tem homem de Deus e mulher de Deus nesse lugar? Tem. Se tem, levanta a mão aí para mim, por favor, em nome de Jesus. Se tem, então deixa eu dizer uma coisa para você. Você a partir de hoje vai receber autoridade do céu para a tua vida. Você vai receber autoridade espiritual sobre todas as áreas da tua vida que estão travadas ou que estavam travadas. Porque Deus, Ele já diz na palavra que você é mais do que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Por que a vitória ainda não chegou? Espírito de medo, desconfiança, insegurança, incerteza, espírito de covardia, espírito de timidez, espírito de frieza, de apatia. Nessa noite, todo espírito contrário à vontade de Deus da tua vida, eu repreendo em nome de Jesus, e você será um homem, uma mulher ousado no poder das sagradas escrituras, e tudo aquilo que era contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Ei, é uma verdade bíblica. O espírito de
Paulo não fez campanha. Paulo não fez campanha, não chamou assim, jovem, vamos para a campanha. Tem campanha, jovem, na minha igreja. Pastor, você é contra a campanha? Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo para você que Paulo não fez campanha. Paulo, no dia que ele se sentiu incomodado, ele disse: Satanás, acabou o teu reinado. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, tem que dizer isso. Satanás, acabou o teu reinado. Satanás, acabou o teu tempo de brincar com a minha vida, com a minha família, com a minha casa, com a minha vida financeira, com a minha vida profissional. Está tudo amarrado. Eu desamarro tudo hoje. Em nome de Jesus. Satanás, tu não tem mais autoridade. E tem que sair, irmão. Veja, interessante isso, tá? Interessante, profundo, profético, e eu quero que você ponha isso dentro de você, no teu espírito. Veja aqui, Paulo disse em nome de quem? Em nome de quem? Gente, esse nome tem poder. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. O cabeça tem autoridade, o corpo também tem autoridade. Quantos recebem essa autoridade nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Então, gente, precisamos tomar posse dessa verdade. Não podemos mais ser uma igreja, não podemos mais ser filhos e filhas de Deus que vem à igreja, ouve umas músicas, ouve uma pregação e vai embora como se nada tivesse acontecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você saia do mundo físico e venha para o mundo espiritual, que é onde você vive. É aonde você vive. Você não vive nas regiões humanas, você vive nas regiões espirituais. O que você usufrui, sim, é nas regiões humanas. Por quê? Porque tudo que diz respeito a mim e a você está aqui. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Mas como eu consigo isso, pastor? Eu preciso de uma revelação, eu preciso de uma oração, eu preciso de um relacionamento com Deus, para Ele me revelar essas coisas. Então eu estou dando para você aqui o caminho, o primeiro passo, na verdade, o primeiro passo para que tudo na sua vida se destrave, para que tudo na sua vida tenha êxito. Não brigue mais com pessoas, não discuta mais com pessoas, e nem diga para pessoas: sai, Satanás! Não precisa. Se você percebe que há uma oposição, se você percebe que há uma barreira, você e Deus: Senhor, isso não é humano, é espiritual. Em nome de Jesus, Satanás, eu te digo, sai. Não precisa fazer força, nem brigar. É só saber usar a autoridade que Jesus já deu para você. Você já recebeu autoridade? Recebeu autoridade? Amém? Recebe autoridade aí, em nome de Jesus. Recebe autoridade. O segundo ponto: algumas circunstâncias desagradáveis podem surgir, mesmo você sendo uma filha, mesmo você sendo um filho ou uma filha de Deus. Pode ou não pode? Pode. Nós estamos nessa terra, vivemos aqui, como eu acabei de dizer, usufruímos das coisas dessa terra. As adversidades vão surgir? Vão. Mas o que eu vou fazer com as adversidades? O que eu vou fazer quando elas chegarem? O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu posicionamento quando as coisas estiverem dando errado? Qual vai ser o meu posicionamento? Vou sair da igreja? Eu vou botar a culpa no irmão? Eu vou dizer que o pastor não orou bem? Eu vou dizer que a oração do pastor não funcionou? O que eu vou dizer? Qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha ação? Porque, irmãos, deixa eu botar uma coisa na cabeça de vocês. É bem certo que nós acreditamos
é literalmente no que a Bíblia diz, que nós somos mais do que vencedores, sim. Mas como é que nós seremos mais do que vencedores se a gente não atravessar por algumas circunstâncias difíceis? Para que haja uma vitória, tem que haver algum tipo de confronto, tem que haver algum tipo de combate, tem que haver algum tipo de adversidade. Pastor, então eu vou ter que viver uma vida de adversidade? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que um dia ela vai surgir. Um dia ela vai se apresentar. Um dia ela vai bater na sua porta. E quando ela bater na sua porta, quem vai receber a adversidade? A fé ou a incredulidade? Quando a adversidade bater na sua porta, quem vai receber a adversidade? A fé ou a incredulidade? Levanta a sua mão e diga: a fé. A fé. Amém. Ainda que surjam as adversidades, o conselho é: não temas. Deus está com você. Bate no teu peito e diga: Deus está comigo. Deus está comigo. Lembre-se, você é filho. Lembre-se, você é filha. Amém? Atos 16, 25. Depois que Paulo fez aquilo, a cidade ficou contra ele, é claro. Principalmente os donos daquela escrava. Resumindo até chegar aqui, Paulo e Silas foram levados até a praça, foram julgados, condenados, açoitados e presos. Gente, me responda uma coisa: ministrar libertação para alguém em nome de Jesus é algum pecado? Mas eles não são homens de Deus? Mas por que deu errado? Diga para mim, faz parte do processo. Então a adversidade, pega isso aí. A adversidade é um estágio que todo crente faz para viver um milagre depois dele. Amém? Então Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, diga comigo, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É fácil cantar na adversidade? É fácil adorar na adversidade? Mas é possível. O que aconteceu com aqueles caras foi assim, aproximadamente no decorrer da tarde, quase caindo a noite. Porque foram julgados, foram açoitados, foram entregues à guarda, foram levados ao cárcere do cárcere, porque eles estavam na parte inferior do cárcere, presos com as mãos e os pés em troncos, mais ou menos assim. Mas glória a Deus que não colocaram mordaça nos caras, porque os caras podiam cantar, adorar, os caras podiam orar. E quando eles começaram a fazer isso, a Bíblia diz que houve um terremoto. Aí o que me chama a atenção foi que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, diga comigo, imediatamente, todas as portas se abriram. Ou seja, tem porta fechada na tua vida?
porta fechada na tua vida? Tem? Levanta a mão. Se tem, levanta a mão. Se tem, levanta a mão, filho. Deus te trouxe aqui para te revelar que não é reclamando que a porta vai se abrir. Não é murmurando que a porta vai se abrir. Não é brigando com pai, mãe, marido, esposa que a porta vai se abrir. A porta só vai se abrir quando, em meio a toda a adversidade, você levantar a sua voz e dizer: rendem graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueça, ó minha alma, de nenhum dos benefícios do Senhor. Açoitado, sangrando, ferido, completamente arrebentado, aqueles caras conseguiram algo extraordinário: serem livres sem uma única chave, só com o poder da adoração. Só com o poder da oração e da adoração, porque por volta da meia-noite eles oravam e cantavam hinos. E como nós vimos no Salmo 22:3, Deus, o Santo, habita no meio dos louvores. O que isso significa para a gente como igreja? O que isso significa para a gente como igreja? É parar de olhar para tudo com os olhos naturais e começar a olhar com os olhos de Deus. Começar a enxergar como Deus enxerga. Você imagina no momento em que eles foram presos, se eles tivessem olhado um para o outro e tivessem dito: cara, não valeu a pena a nossa viagem para cá não. Pô, fizemos o bem para a moça, olha o que a gente recebeu. Fizemos o bem para aquela moça, olha o que a gente recebeu. Pô, será que vale a pena servir a Deus? Paulo, e aí? Teu ministério? Estamos presos, o que tu vai fazer? Não sei, Silas. Cara, também estou desesperançado disso tudo. Mas não era esse espírito que tinha neles. O espírito que tinha neles era o seguinte: ainda que pareça que não vai dar certo, nós confiamos num Deus. Nós confiamos num Deus que torna as coisas impossíveis possível. Nós confiamos num Deus que dá vida a morto, mesmo depois de 4 dias. Nós confiamos num Deus que dá uma terra que mana leite e mel para o povo que não plantou uma planta sequer. Nós confiamos num Deus que faz o povo muito numeroso atravessar o mar a pés enxutos. Nós confiamos num Deus que faz um povo muito numeroso atravessar um rio em tempo de cheia nos pés enxutos. Então, Paulo, vamos adorar a esse Deus, porque alguma coisa Ele vai fazer, e fez. E fez. Por que não vai fazer comigo? Por que não vai fazer com você? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Não tinha um Deus aqui no livro de Atos e hoje tem outro. Não. É o mesmo Deus. É o mesmo Yahvé, o mesmo Elohim. É o mesmo. Ele não mudou e nunca vai mudar. Nós é que precisamos entender quem Ele é. O milagre na vida dos filhos de Deus é um fruto. É um fruto. Alguém já viu uma árvore fazer força para dar fruto? Alguém já viu uma árvore fazer força para dar fruto? Esses caras fizeram alguma força para que aqueles alicerces se abalassem, para que aquelas portas se abrissem? Eles simplesmente fizeram aquilo que eles sabiam que podia funcionar. Adoraram, cantaram, oraram, exaltaram ao Senhor. Gente, eu estou contando para vocês a experiência que eu estou vivendo, tá? Atualmente. Não adianta mais ficar inerte diante de um Deus Todo-Poderoso.
Não adianta ficar parado pensando, Deus, o que tu vai fazer agora? Não. Deus está perguntando, o que você vai fazer para que eu reaja à sua ação? Deus não age, Deus reage. Deus reagiu à oração e ao louvor daqueles caras. Deus está esperando eu e você agir para que Ele reaja à nossa ação. Deus está esperando eu e você agir para que Ele possa reagir. E aí, o milagre na vida dos filhos de Deus é um fruto. Acontece. E como todo milagre vem das mãos de Deus, concluímos que, estando nós conectados com a fonte de todos os milagres, basta elogiá-lo, basta louvá-lo, basta adorá-lo, basta exaltá-lo, basta glorificá-lo. Você está comigo nisso? Quem crê nessa verdade diz amém. Que certamente viveremos uma vida de milagres abundante. Depois que saíram daquela prisão, as pessoas que os prenderam queriam libertá-los no sapatinho, na moita. Mas Paulo falou assim, não. Nos expuseram publicamente, agora querem se desfazer da gente em oculto? Não, vão ter que nos libertar na frente de todo mundo. Eles ainda foram abusados. Filho de Deus tem que ser abusado na frente de Satanás. Filho de Deus tem que ser usado na cara de Satanás, sim, falar, Satanás, olha só, até aqui você estava tirando onda, brincando, mas agora eu entendi que a minha identidade em Deus, ela me dá valor e autoridade. Eu estou te expulsando do meu caminho, senão eu te atropelo, em nome de Jesus. Igreja, você não é uma única pessoazinha que vem numa igrejinha assistir um cultinho, não. Você tem o DNA do Deus Todo-Poderoso. Você tem o DNA do Deus Todo-Poderoso. Você é filho, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Creia nessa verdade bíblica. Creia nisso. Ministério de Louvor, pode subir. Sumiu com o meu pensamento? Cadê o meu pensamento? Poxa, eu tinha um pensamento legal, não coube no slide. Tá bom, fica para a próxima. Ainda tem mais 2 ministrações com esse tema. Amém? Querido, eu quero nesse momento te convocar, te pedir para ficar de pé. Que você possa pegar aí a sua oferta, o seu dízimo. Eu quero fazer um desafio de fé com você. Um desafio de fé. Separa aí o seu envelope, sua oferta. Separa aí o seu dízimo. Eu quero que você seja sincero com Deus nessa noite, tá? Eu quero que você escolha uma das inúmeras adversidades que você esteja passando. Eu quero que você escolha uma. Eu quero que você escolha uma. E que você já declare para você mesmo que isso é uma página virada na sua vida e que você já venceu esse negócio aí. Porque nós precisamos começar a tomar posse das verdades que a Bíblia contém. E precisamos parar de querer lutar aquilo que é para Deus lutar em nosso favor. Quanto mais a gente luta, mais a gente perde. Agora, quando a gente põe a nossa luta na mão de Deus, mais a gente tem prazer em se alegrar na presença dele. Então eu quero que você entenda isso. Eu quero fazer essa declaração de fé sobre a sua vida.
essa adversidade que você colocou agora, que você pensou, que você colocou nas mãos de Deus, você vai sair daqui com ela hoje resolvida em nome de Jesus. Eu declaro, eu faço essa declaração de fé, que não é para amanhã, é para hoje. Essa declaração de fé é para hoje, em nome de Jesus. Assim como aquele espírito saiu daquela mulher no exato momento, assim como aquelas cadeias se abriram naquele exato momento, essa adversidade ela vai cessar na sua vida nesse exato momento, em nome de Jesus. Eu declaro, não no meu nome, não no nome da igreja, mas no nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor de todas as coisas. E sendo o Senhor de todas as coisas, Ele tem autoridade para dizer agora, basta, porque o Senhor manda e tudo obedece. Quantos recebem esse milagre para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Receba isso, querido, mas pela fé toma posse e dê o teu testemunho, porque eu vejo Deus quebrando cadeias, vejo Deus abrindo porta, vejo Deus arrebentando ferrolhos e derrubando muralhas. Eu vejo Deus fazendo tudo isso para a honra e glória do nome dele. Você pode sair do seu lugar, depositar a sua oferta enquanto o ministério celebra que é o Senhor. Lutamos com a